em nome de Jesus. Amém. Irmãos, novamente cá estamos, graças a Deus, nosso módulo de defesa da fé, nosso módulo de apologética. Como base para essas aulas, nós estamos usando os trabalhos do homem, Dr. William Lane Craig. Dr. William Lane Craig foi professor na Escola de Teologia de Talbot, professor na Universidade Batista de Houston. Ele tem 2 doutorados, ele é doutor em filosofia pela Universidade de Birmingham e doutor em teologia pela Universidade de Munique. Ele já escreveu mais de 30 livros e ele foi eleito como um dos 50 filósofos vivos mais influentes, isso em 2016. Ou seja, não entre os filósofos cristãos, não entre os evangélicos, não. Entre todos os filósofos vivos, ele está dentro dos 50 mais influentes da atualidade. Mais especificamente, nós vamos estar usando esse livro aqui, o livro Em Guarda, Defenda a Fé Cristã com Razão e Precisão. Esse livro é, igual eu falei, na verdade esse livro é uma síntese do trabalho do Dr. Craig de forma mais simplificada, de forma mais acessível ao público. Então é muito bom, se vocês quiserem comprar e dar uma lida, bom demais, livrinho pequeno, bem claro. Mas ainda mais importante do que esse livro para essa aula é a minha esposa. A minha esposa, ela gastou novamente mais de 10 horas fazendo os slides para essa aula. Porque ela usa PowerPoint, usa Canva, usa IA, usa um monte de coisa. 10 horas. Se eu fosse pagar isso para ela, eu não ia conseguir pagar, porque a hora trabalhada dela é cara. Não só dessa aula, da aula anterior também. Gastou 10 horas na aula anterior. Ela separa o dia inteiro e faz de manhã até de noite fazendo slides. E, sem dúvida, eu te garanto que essas aulas aqui seriam um monte de texto assim, mal formatado, em linhas, e vocês iam ler junto comigo. E essa seria a aula, se não fosse a doutora Yulia. Nesse módulo, nós já falamos sobre o argumento cosmológico Kalam. Já falamos sobre ele. Cenas dos capítulos anteriores. Está gravado no YouTube da igreja. Recomendo que vocês assistam. Dá para botar em 2.0, falando rapidão. Você põe de podcast ali e você consegue ouvir. Hoje nós vamos falar sobre o ajuste fino do universo. O que é isso? E algumas outras coisinhas também. Depois nós vamos, Deus permitindo, vamos trazer a questão do problema do mal. E por fim, talvez o que eu estou mais animado para fazer é essa evidências para a ressurreição de Cristo, uma perspectiva histórica. Mas antes de progredir com a aula de hoje, vamos ver cenas de capítulos anteriores, só para a gente relembrar nossa memória. Então, nós vimos na última aula que o Kalam é um argumento dedutivo. O que isso quer dizer? Se você aceita as premissas, a conclusão é pura lógica. Você não tem que aceitar a conclusão já vem pronta. Então, vamos dar um exemplo? O Igor é um homem, né? Mas aqui, todo homem é mortal. O Igor é um homem, portanto, o Igor é mortal. Se você aceita que todo homem é mortal, se você aceita que Igor é um homem, não é um alienígena, não é um robô, né? Ele é um homem. Então, você tem que aceitar que o Igor é mortal. Simples assim, isso é lógica dedutiva pura. E como é que o Kalam foi escrito? Lá está o Kalam. O Kalam vai dizer o quê? Se o universo começou, pode não ter começado, pode ser eterno, pode não ter tido começo. Mas se ele começou, então tem uma causa de por que ele começou. Porque as coisas não começam do nada. O universo começou a existir. Tá, isso aqui já é uma coisa que você tem que debater. Começou mesmo? Bom, toda a evidência científica aponta para um Big Bang, para um início de todas as coisas. Então, de fato, o universo começou a existir. Portanto, segue que o universo tem uma causa para seu início. Simples assim. Por que isso é, talvez, o melhor argumento para a existência de Deus que há? Porque essa causa ela tem características muito peculiares. Essa causa primeira que gerou o universo ela tem que ser imaterial, porque antes do universo não tinha matéria. Tem que ser atemporal, porque antes do universo não tinha tempo. Na verdade, não faz nem sentido, né, falar antes do universo. Não existia o tempo. Tem que ser infinitamente poderosa, porque criou todo o universo. E ela tem que ser pessoal. Pessoal talvez seja o que as pessoas tenham mais dificuldade inicialmente. Por que ela tem que ser pessoal? Veja a nossa aula que está lá no YouTube. Eu passo um tempão explicando. Mas acredite em mim, estou mentindo não. Essas são as inferências que a gente pode fazer da primeira causa. Isso aponta para muito parecido com o Deus do cristianismo, né? Por fim, acabou o nosso flashback. Vamos para o nosso aquecimento. Nosso aquecimento vai ser, quando você olha para o universo, para as estrelas, para as leis da natureza, para a vida humana, a sua impressão é mais de acaso ou projeto? E por quê? Por que você tem essa impressão? E segundo, quando alguém diz que a ciência já provou que Deus não existe, qual costuma ser a sua reação? Então, pode se juntar em grupos, onde vocês estão, juntar em grupozinhos próximos aí de 5, 6, 10 pessoas, e vamos dar aí 4 minutinhos para vocês
conversarem, essas duas proposições. Rafael, tu tá vendo o slide daí de onde tu tá? Então chegue mais pra frente, meu querido. Puxa esses dois do seu lado aí. Abner, você tá vendo o slide daí? Tem certeza? Então tá bom, vou acreditar. Agora que operou a vista, tá vendo tudo, né? Até o que não deve. Tá bom. João? Então tá bom, vou acreditar, hein? Vamos lá? Deu nosso tempo. Vamos compartilhar? Cada grupo aí compartilha pelo menos uma resposta. Pastor. Muito bem. Quando eu olho para a natureza e a conclusão que nós chegamos aqui é que, de fato, não há como ser alguma coisa que veio do acaso. O que nós cremos é que existe Deus e que esse Deus criou todas as coisas. Estávamos aqui questionando. Às vezes, existem aqueles que não
que olha que as coisas veio por acaso. Mas quando a gente olha para as coisas que o homem usa, todas elas foram criadas, na sua grande maioria, por eles mesmos, porque sem ser criado, não poderia existir. A exemplo, esse microfone que eu estou com ele na mão. Se uma coisa tão simples como essa teve que ser criado, imagina as coisas mais complexas. Esse é um bom argumento. O argumento de que a aparência de design infere um designer, né? um desenhista, um projetista. Mais alguém? Então, quando você olha para o universo, sua impressão é mais de acaso ou de projeto, né? Então, certeza que é de projeto, porque precisou de uma mente assim totalmente fora do mundo para criar até a pessoa, os órgãos. E imagina se alguém tivesse criado a pessoa, um homem criando um homem, até a respiração, quando a gente fosse dormir, pararia de respirar. Então, certeza que existe um projeto por trás de tudo isso. Esse é um bom ponto. A complexidade aponta para projeto, né? Dá a impressão de projeto. Tudo bem. Mais um? Só mais um? O Abner está ali, está aqui. A gente foi nessa linha de ver como que são fenômenos naturais que, às vezes, quem não acredita em Deus interpreta só como sendo uma lei que acontece e tal. Só que é uma coisa tão complexa. Uma coisa que eu falei no início foi como que a gente seria diferente se a Terra tivesse centímetros de distância mais próxima do Sol ou centímetros mais afastada, sabe? Então, eu acho que são detalhes que a gente acaba subestimando, mas mostram como que foi resultado da obra de alguém que é detalhista, né? Então. Beleza, outro bom ponto, né? Na verdade, esse é um ponto mais próximo do que a gente vai discutir hoje, que é a questão de ajuste fino. Muito bem. Então, vamos lá? A aula 2, essa aula de hoje, nós vamos falar sobre desse ajuste fino do universo. Mas, além disso, nessa aula nós vamos ver essa questão do ajuste fino, um argumento a respeito de design sobre isso, e também uma relação ali entre humanidade, ciência e Bíblia, como elas se relacionam. Nosso universo é finamente ajustado. O que é isso? No passado, os astrônomos e astrofísicos e físicos, eles acreditavam que, dado o universo, dando esse primeiro milagre, né, o universo está aí, eventualmente, as coisas iam caminhar num lado de que, em algum lugar, apareceria vida inteligente. Essa era a perspectiva. Então, passou o tempo suficiente, eventualmente, por um pouquinho de sorte ali, e muitos bilhões de anos, o negócio ia chegar em algo parecido com o que nós temos hoje. Na verdade, todavia, quanto mais a gente estuda, mais parece ao contrário. Mais parece que é inacreditável que exista vida. Quanto mais a gente estuda, é mais evidente isso fica. E isso não é coisa de nós, dos cristãos. Isso é coisa que a comunidade científica ela ficou perplexa quando ela foi entendendo o quão delicado são os balanços iniciais ali das condições do universo no Big Bang. Para que fosse possível um tipo de universo que permitisse vida. Esse balanço ele é muito preciso. Pensa na coisa mais precisa que você consegue pensar. Pois é, você não está no tamanho de um átomo comparado com o universo, com o quão ajuste fino esse negócio é ajustado. Isso é o que nós chamamos, então, de ajuste fino. Como várias coisas no universo têm que estar tão certinhas para que exista vida inteligente. E aí a impressão que dá é que esse negócio está tão bem ajustado que parece que alguém ajustou. Essa é a impressão que a gente tem. Uma das formas onde isso é muito notável são nas constantes da natureza, que são finamente ajustadas. Mas o que são constantes da natureza? Calma, não se assuste. Está tendo flashback do ensino médio aí, né? Calma, vai ficar facinho isso aqui, não se preocupe. Você vai entender isso aqui tranquilo.
quando a gente expressa uma lei matemática, uma lei da natureza em forma de matemática, então, uma lei que governa a gravidade, quando a gente vai descrever ela matematicamente, aparecem constantes. Vou explicar o que é isso. Esses valores, o valor da letra G ali, ele não é determinado pela lei da gravidade. Ele é uma coisa que a gente descobriu. É assim. É assim. Teoricamente, a lei da gravidade permite vários outros valores para aquela constante ali. Mas não é outros valores, é exatamente o valor que ela é. Então, essa lei vai governar a Terra sendo atraída pelo Sol, a Lua puxando as marés aqui, mudando as marés, um astronauta sendo puxado por um buraco negro. É a mesma lei. Vamos aplicar essa lei? Vamos ver. Então, você pega a massa do astronauta e substitui aqui. A massa do buraco negro e substitui aqui. Então, o M1, massa do astronauta. Massa do buraco negro. A distância entre eles, você coloca aqui e eleva ao quadrado. Faz essa conta, multiplica por esse número mágico, e aí você vai descobrir a força que o buraco negro está puxando o homem. E o homem também puxa o buraco negro, claramente com uma... A gente tem menos efeito, né? A gente vê menos efeito disso, mas os dois vão se puxar. Então, beleza. Mas esse G, esse valor mágico aí, qual que ele é? Isso aqui. Ele é esse valor aqui. A constante da gravitação é esse valor aqui. E especificamente, esse valor aqui. Por quê? Porque Deus quis. Estou brincando. Ou não. Mas essa força, ela é tão mais fraca do que a força eletromagnética. Vamos lá, deixa eu fazer um preâmbulo aqui. Eu tive que estudar demais para fazer essa aula. Eu sou da área da saúde. Isso aqui é física quântica e astrofísica. Então, assim, eu estudei muito e, mesmo assim, eu não estou em 1% do conhecimento necessário para entender tudo isso aqui. Então, não entendam eu falar com certeza de coisas que eu estudei sobre eu conhecer todo aquele campo da ciência, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou falando aqui, eu estou certo porque é o consenso que eu peguei de pessoas que, de fato, são estudiosos, cientistas. E a maioria ateus. Sempre que eu gosto de fazer uma aula dessa aqui, eu nunca vou lá no poço, né, dos meus amiguinhos, né, da galera que concorda comigo. Você usa a ideia, na verdade, que não concorda com você, porque eles têm muito menos chance de tentar torcer os dados. Então, esses dados aqui, todos eles foram pesquisados independentemente, fora do livro, da referência. Então, vamos lá. Mas deixa eu explicar para vocês aqui. A força eletromagnética, ela opõe a da gravidade para formar os átomos. Só segue o filme. A força da gravidade, ela é tão mais fraca do que a força eletromagnética que ela poderia ser um valor muito mais alto e mesmo assim existiriam átomos, galáxias, existiria. Mas ela bem aqui. E se ela fosse mais fraca? Se ela fosse mais fraca, ainda daria certo, só que talvez você não tivesse nem estrelas, nem galáxias e tal. Ou seja, então nós acabamos de dizer que a força da gravidade ela poderia, e a matemática permite, a física permite, que ela adotasse qualquer valor até chegar perto da força eletromagnética. E aí ainda existiriam átomos, por exemplo. Mas ela está exatamente nessa posição, que é nesse valor. Agora, quantos desses valores que ela poderia adotar são compatíveis com vida? Quantos desses valores são compatíveis com um universo parecido com o nosso? Que tem carbono, que tem oxigênio, que tem planetas, tem estrelas, tem gravidade. Quantos valores seriam compatíveis com a nossa vida? Isso é o ajuste fino. A gente vai dizer, não, se você ajustar desse jeitinho aqui, é compatível com a vida. Fora disso, não é. Vamos dar um exemplo mais prático para a gente? Digamos que você está fazendo bolo. Então, você está fazendo lá 200 gramas de farinha, 200 ml de leite, 2 ovos, uma colher de pó royal, uma colher de fermento. Uma colher de fermento é entre 9 e 11 gramas de fermento. E você tem, um bolo. Perfeito. Nesse caso, qual é o ajuste fino do fermento? 9 a 11. Você pode ajustar ali. E se você colocar menos que 9? Você vai ter um bolo solado, um bolo duro, denso. E se você colocar mais que 9? Você vai ter um bolo que está derramando da forma e depois ele vai ficar oco e vai colabar. Então, ele não tolera, um bolo razoável, ele não tolera valores diferentes. Para você fazer um bolo normal, você tem que respeitar essa faixa de valores de fermento. Agora, qual seria, então, a tolerância, nós acabamos de ver o que é tolerância, para que essas constantes da natureza ainda permitissem o surgimento de um universo compatível com vida e inteligência? Qual será que é essa tolerância? A resposta é, o ajuste dessa tolerância é incrivelmente fino, incrivelmente específico. A gente vai ver mais sobre isso. Mas ainda, voltando um pouco, vamos falar só sobre esse conceito aí de
ajuste fino? Ele é um conceito neutro. Ele não é um conceito que afirma A ou B. Ele é um, conceito, é um dado da realidade. Ele é bem estabelecido na comunidade científica. É bem estabelecido. Vários e vários cientistas vão concordar. E ele não foi inventado por crente, não. Tá? Isso é um conceito do ajuste fino das constantes da natureza que veio da comunidade científica como um todo. E existem dezenas de exemplos que já foram descobertos. Dezenas. Claro, a gente vai se ater aqui na aula 2, 3, mas sim, existem muitos, muitos, muitos. Então, vamos ver essa questão desses exemplos. Mas, todavia, entretanto, a gente vai lidar aqui com números em escalas assim universais. Coisa absurdo de grande número. E aí a nossa mente ela não entende números assim. Então eu vou tentar trazer para algo que vocês consigam entender, que a gente consiga entender, com outros exemplos de coisas com números muito grandes, para a gente poder tentar comparar números. Então, vamos tentar visualizar, então, novamente, antes dos exemplos, vamos tentar acostumar a nossa mente com esses números tão grandes. Vamos fazer algumas ilustrações. Então, veja bem. Pá, Big Bang. Começou e passaram 13,7 bilhões de anos desde o início do Big Bang até os dias de hoje. Tá bom. 13,7 bilhões é muito tempo. Mas e se você tivesse ali com um cronômetro quando o Big Bang começou? Pá, liga o cronômetro. E vai contando os segundos do início do Big Bang até o dia de hoje. Esse número, você acha que vai ser grande ou pequeno? Colossal, não é mesmo? O número de segundos desde o início do Big Bang até hoje. E você consegue até inferir como é que você faria esse cálculo, né? 13,7 bilhões de anos. Aí você multiplica isso aqui por 12 para achar os meses, por 4 para achar semanas, por 24 para achar... Não, por 7, depois por 24, depois por 60, depois por 60, e você vai chegar em um valor que é esse aqui. 100 quatrilhões de segundos. Então tem mais ou menos 100 quatrilhões de segundos que o universo começou. 100 quatrilhão em 1, e 2, e 3. Estou brincando. Vamos ver agora um outro exemplo. Nós sabemos que a matéria, a menor parte da matéria, são átomos, e os átomos, dentro deles, têm partículas subatômicas. A bomba nuclear quebra átomos, né, e joga essas partículas para os lados. Se você pegasse todos os átomos do universo, de todas as estrelas, de todos os seres humanos, de toda a areia, de todo, nas névoas, dos buracos negros, todos os átomos, dividisse ele nessas partezinhas que os compõem, partículas subatômicas. Quantas partículas dessas existem no universo? Olha que doideira, né, esse pensamento. Quantas partículas subatômicas existem que compõem todo o nosso universo? Tem como calcular isso? Tem como calcular isso. Você pega a densidade da matéria em um certo espaço, extrapola para o tamanho do universo e você consegue fazer esse cálculo. E os cientistas já fizeram esse cálculo. Esse cálculo gera esse número aqui. São 100 quinquentilhões. Primeira vez que você ouviu essa palavra na sua vida, né? Quinquentilhões de partículas subatômicas. Somente. Números desse, ou seja, é um 1 seguido de 80 zeros. Números desse tamanho, eles são difíceis de descrever e muito mais difíceis de imaginar. Mas eu queria fazer um acordão com vocês, para facilitar as coisas. Vamos pensar assim. Quando a gente pegar um número, pensa ali, ó, é um 1 com vários zeros. Tem 17 zeros ali. Vamos escrever esse número dessa forma aqui? Põe o 10 e põe o número de zeros ali em cima. Aí quando você vê esse 10 com o 17 em cima, é só você lembrar que é um 1 seguido de 17 zeros. Então, para facilitar a nossa vida, vamos dizer, então, que o número de segundos desde o início do universo é 10 a 17. E você lembra, 1 seguido de 17 zeros, que vai ser lá aqueles 100 quintilhões. Novamente aqui, 1 seguido de 80 zeros, que é o número de partículas do universo. Vamos pensar que é um 10 com 80 lá em cima, que a 80 diz o número de zeros que segue esse 1. Vamos voltar agora, então, para a nossa amiga, a constante gravitacional. Essa constante gravitacional, esse aqui, de todos os exemplos que eu vou dar hoje, ele é o mais controverso. Porque tem cientistas que pensam como eu vou falar para vocês, tem cientistas que discordam. Os outros são muito mais concordáveis. Então, mas vamos tirar esse aqui primeiro, porque esse também é um dos menores. Lembra que eu falei que ela pode adotar qualquer valor daqui até aqui e a física ainda funciona? Quais são os valores, a faixa que ela pode adotar que ainda é compatível com a vida? Algumas fontes vão dizer que a variação pode ser de uma parte em 10 seguidos de 36 zeros. Então, se você pegasse todas as possibilidades aceitáveis na física dela, daria um 1 seguido de 36 zeros. Dentro dessa variação, você pode mudar um para cá ou um para lá, e ainda seria um universo compatível com a vida. O que é isso?
Se ela for acima disso, as estrelas, a gravidade ia fazer com que elas queimassem rápido demais. E aí, em coisa de 100 milhões de anos, o universo já estaria morto já. Tudo teria virado buraco negro. E se ela fosse uma parte abaixo, não teria força suficiente para segurar as estrelas juntos. E aí, a gente não formaria galáxias, estrelas e planetas. Ou seja, seria completamente incompatível com a vida. Mas esse número, ele não entra na nossa cabeça. A gente está vendo ali, né, que ele é maior do que o número de segundos desde que o universo começou, e ele é menor do que o número de partículas do universo. Vamos tentar ilustrar isso aqui, trazer uma imagem na nossa cabeça. Pensa, então, que você pega uma fita métrica e estica de um lado ao outro do sistema solar. Isso aqui é uma fita métrica, normal, aquela fita métrica, assim, uma trena. Você esticou ela de um lado ao outro do sistema solar. E aí, cada milímetro dessa fita métrica é um dos valores possíveis para a constante gravitacional que a física aceitaria, por exemplo. Digamos que você aproxima essa fita métrica, chega ali agora, bem pertinho dela aqui, né? Acha onde é que está o valor atual da constante. Não, nós achamos ele está bem aqui, nessa posição aqui. O quanto que você pode empurrar esse negócio para um lado ou para o outro e ainda ter universos compatíveis com a vida. Novamente, o conjunto de todos os universos possíveis que a física permitiria seria do tamanho do sistema solar. Agora, quando você encontrar a nossa constante, o quanto você pode aumentar ou diminuir ela para que ainda exista vida? Aí você vai dizer, talvez 1 metro para cá, 1 metro para lá? Do tamanho do sistema solar, 1 metro para cá, 1 metro para lá, é uma faixa de valores compatíveis com a vida? 10 centímetros? 10 para cá, 10 para cá? Seriam os valores compatíveis com a vida? 1 centímetro? 1 milímetro? É muito menos que o tamanho de um átomo para cá e para lá. Muito menos. Não tem como a gente entender isso. A nossa cabeça não foi feita para entender essas coisas. Uma outra analogia. Digamos que você pegue toda a areia da Terra, de todas as praias, de todos os desertos, de todas as dunas, de todo o fundo do oceano, toda a areia dessa Terra. Aí você junta numa bolota. Aí você pega mais 1 trilhão de terras, planetas terras, e pega toda a areia deles junto. A areia de 1 trilhão de planetas terras. Dentro desse conjunto de valores, 1 grão de areia é o conjunto de valores que seria compatível com a vida como nós a entendemos. Mas, novamente, isso aqui é uma coisa um pouco debatida, né? Então vamos para um que não é debatido. A constante cosmológica. A constante cosmológica, não vou aterrorizar ninguém aqui com cálculo de física, ela simplesmente é a constante que está na equação que a gente usa para calcular a velocidade que o universo está crescendo. Ela calcula a aceleração da expansão do universo. Essa é, talvez, um dos exemplos mais bem aceitos por toda a academia de ajuste fino. Isso aqui, a controvérsia é bem baixa. Nós podemos dizer com tranquilidade que, se ela fosse alterada em uma parte, para 10 a 120, não seria possível vida no universo. 10 a 120 é tão maior do que 10 a 36, como a gente estava vendo da gravidade, é tão maior que é difícil explicar. Porque isso aqui não é linear. Não é que esse 120 é 90 e pouco maior do que 10 a 36. Isso aqui é exponencial. Então isso aqui é muito maior do que aquele valor anterior. Muito maior. E se você mudasse ela para um lado ou para o outro, dentro dessa faixa, esquece. Ou galáxias não se formariam, ou tudo colapsaria em buracos negros, porque a gravidade ia ganhar. E de onde a gente tira esse número, né, que ela poderia variar desse tanto? Quando a gente faz os cálculos de... Quando fazem os cálculos de quanto energia quântica teria que ter no vácuo, porque o vácuo não é bem vácuo, tem campos quânticos ali, né, e energia, o valor esperado para ela seria 10 a 120 maior do que o que ela de fato é. Então, as equações aceitariam qualquer valor até lá. Mas ela tem especificamente o valor que ela tem. Como é que ficaria a nossa analogia da régua para esse novo cenário? Novamente, chega num nível que não faz sentido explicar isso. Mas eu vou dizer e vocês pensam aí, vou ver se isso ajuda vocês ou não. Lembra aquele número 10 com 80 zeros, que é o número de partículas subatômicas do universo? Digamos que você pegue cada uma dessas partículas e transforme em um universo. Então você vai ter 10 seguido de 80 zeros, 1 seguido de 80 zeros, universos. Aí você alinha eles, um atrás do outro. Um universo aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Aí você pega uma fita métrica, marca do começo do primeiro universo até o final dos 10 a 80 universos. A variabilidade menor que 1 milímetro. Isso é tão bizarro, isso é tão... Enfim, chega a um ponto onde simplesmente é improdutivo continuar tentando criar essas ilustrações. São números muito absurdos. Só mais um exemplo, para a gente acabar com
com esses exemplos. Esse aqui é o último que eu vou trazer, o ajuste fino da entropia. Vamos lá, vamos explicar um conceito aqui. Quando o universo começou ali no Big Bang, por algum motivo, ele era muito mais organizado do que era esperado para ele. Pensa, toda a energia, toda a massa estava tudo no mesmo lugar. Era para ser a coisa mais caótica que tem. Mas, quando a gente consegue depois tirar aquela foto, né, aquela foto da radiação de background, radiação de fundo do universo, que é como se fosse uma foto do universo, a gente vê que, na verdade, ele é muito homogêneo. Ele é muito homogêneo. Era esperado que tivesse uns buracão aqui gigante, onde toda a matéria foi para um lado de cá, toda a matéria foi para o lado de cá, e ficou um buraco aqui. Mas não, é tudo bem distribuidinho. Isso aqui é bizarro. Não era para ser assim. Isso é loucura. De todas as conformações... Pensa bem. Cada pequena conformação... Igual quando você tem um bebê, que se você pegar um bebezinho e tirar um pedacinho dele, lá dentro do útero da mãe, a criança pode nascer sem um braço. Entendeu? Então, pequenas alterações no começo geram alterações absurdas lá na frente, se você arrancasse algumas células lá do embrião. Mesma coisa aqui. Pequenas alterações ali no começo do universo gerariam universos completamente diferentes. Mas, por algum motivo, o nosso universo é muito homogêneo. E aí isso permitiu que a matéria não juntasse toda junto e fizesse um buraco negro gigante, comesse tudo. E aí permitiu que formassem estrelas, galáxias e tudo mais. Isso simplesmente não faz sentido. E aí, um homem ateu, chamado Roger Penrose, ele vai calcular. Então, beleza. Por algum motivo, era tudo bem organizadinho no começo e gerou esse universo. Agora, quantas formas possíveis naquele começo existem? Tem como calcular? Tem como calcular? E ele calculou. Quantas formas possíveis ali de combinações iniciais do começo do universo poderiam gerar universos diferentes? E esse número é 10 elevado a 10 elevado a 123. Vamos explicar. Que negócio é esse, né? Já quebrei a regra, né? Escada em cima de escada. Vamos ver. Pensa que esse número sozinho aqui, 10 é um seguido de 123 zeros. Esse número, que é um seguido de 123 zeros, é o número de zeros que vem para lá de cá. Novamente, esse número ele é tão maior do que tudo que nós já falamos até agora, tão maior, que também não faz sentido eu tentar exemplificar isso para vocês. Acreditem em mim, ele é muito maior, mas é incompreensivelmente maior. Infinitos universos. Esse número para a gente, e o infinito, para a gente é a mesma coisa. É a mesma coisa. É impossível a gente distinguir um do outro. A gente nunca vai conseguir. Vamos lá, pega um cenário. Se você pegasse 1 trilhão de universos e convertesse toda a matéria deles em tinta de caneta, aí você vai tentar escrever o número de zeros que esse número aqui tem. Vai acabar a tinta e você não vai chegar em um pelo de ovo do número total de zeros que esse número tem. Olha que doideira, né? Por quê? O número de partículas no universo é 10 a 80. Quer dizer que se cada átomo virasse tinta, você não conseguiria escrever esse tanto de coisa aí. Os zeros desse número. Novamente, né? É boboca, assim. A gente não... Enfim, a gente calcula e depois nosso cérebro não consegue nem entender do que se trata. E o nosso universo é nesse oceano. Oceano de possibilidades. Mas você pode dizer, mas não seriam possíveis, então, outros tipos de vida nesses outros universos? Não, nós estamos falando aqui de cenários que não são compatíveis com nenhuma vida inteligente. Cenários onde não vai ter carbono suficiente, cenários onde estrelas não se formam, estrelas queimam rápido demais. São cenários completamente aberrantes para qualquer tipo de vida inteligente. E aí, deparado com esses fatos, o que os cientistas, ateus, novamente, vão falar? Vamos citar alguns deles. O seu Sir Fred Hoyle, ele é um astrônomo, ele vai dizer que uma interpretação de senso comum dos fatos sugere que um superintelecto manipulou a física, assim como a química e a biologia. Isso é um físico ateu. Olha que interessante, né? Ele era ateu. Ele estudou um negócio que eu nem falei para vocês aqui. Ele estudou a formação de carbono no centro das estrelas. Porque o carbono é muito importante para a vida, né? Todos nós somos feitos de carbono, e ele estava querendo estudar sobre como o carbono se formou. Ele chegou a uma previsão de que seria tão improvável a quantidade de carbono que a gente tem, porque, novamente, né? Existem alguns problemas ali quando você tenta formar átomos diferentes, né, fundindo átomos. Não é tão simples como junta esse com esse, junta esse com esse. Não. Tem buracos onde literalmente não existe nada, e depois tem mais um punhado aqui, depois não existe nada. É bem complexo. E, especificamente, o carbono ele tem que ter uma frequência muito específica que ele calculou para que pudesse funcionar. Aí, quando ele mediu, era essa frequência. Esse é um dos maiores, assim,
previsões que depois virou realidade da ciência, da astronomia. Ele preveu o quão difícil seria a frequência, e era exatamente a frequência que o carbono tinha, que permitiu que o carbono existisse para a gente existir. Quando ele chegou a esse... Eu nem citei isso para vocês hoje, eu citei outros valores. Mas para esse senhor, ateu, ele rejeitou o seu ateísmo e ele começou a acreditar que ou a gente vive em uma simulação, ou alguma inteligência superior está controlando tudo. Ele não gosta muito do cristianismo, né? Então ele não foi para o lado de Cristo. Mas olha só, uma análise empírica dos dados levou esse cara a pensar, não tem como isso aqui ser ao acaso. Vamos ver mais um? O Steven Weinberg, ele é um físico ganhador de um prêmio Nobel. Ele diz, se você descobre um ajuste fino realmente impressionante, então tem que concluir que se trata de um criador ou de um multiverso. Vamos falar do multiverso daqui a pouco. Outro, o Paul Davies. A aparência de design é esmagadora. Esmagadora. O outro, o Martin Rees, ele é cosmólogo e astrofísico, ele vai dizer, o universo parece refinado de maneira quase irracional para tornar a vida possível. Novamente, só cientistas ateus, tá? Ninguém aqui é do nosso clubezinho, não. E tem vários outros exemplos, tipo, dezenas de outros exemplos, que não faz sentido a gente continuar aprofundando aqui, de constantes e situações muito bem ajustadas. E aí, é daí que surge, então, um argumento em favor de design. Nós vimos tudo isso. O que justifica, então, esse ajuste fino? O que é que explica essas coisas serem como são? E o que é design, né? Design é uma palavra gringa que a gente adotou aqui no Brasil, mas design significa desenho, projeto, plano, coisa arquitetada. Isso é design. Design é uma coisa que foi desenhada. E o designer é o cara que fez aquilo. Não é pensando num designer de roupas, né? Ele faz roupas. Por quê? O ajuste fino ele tem que ser justificado, tem que explicar por que as coisas são como são. E tem 3 possibilidades. Ou elas são como são porque tinha que ser, a física obriga que esses valores sejam exatamente como eles são. Isso, inclusive, é o que a maioria dos cientistas vão acabar pensando, embora, assim, eles não estudam esse assunto, eles não teorizam sobre esse assunto, mas quando você pergunta, assim, faz aquelas pesquisas, eles falam, deve ser porque precisa mesmo. E aí eles ignoram. Ou outra, acaso. Isso aqui é que, de fato, tem estudos científicos a fundo, é na questão do acaso, a gente vai aprofundar aí. Ou design. Ou seja, ou tinha que ser como é, ou sorte, ou alguém desenhou. Alguém desenhou. E aí, a partir disso, vamos ver, como eu tinha falado, necessidade. As constantes e as grandezas precisam ter os valores que têm. Acaso, as constantes e as grandezas têm os valores que têm simplesmente por acaso, é sorte. Ou as constantes e grandezas foram projetadas para terem os valores que têm. Chegamos, então, ao argumento em favor do design. Lembra que nós já vimos um argumento mais cedo hoje? Esse é um argumento dedutivo da mesma forma. Vamos ver as premissas? O ajuste fino do universo é devido necessidade, acaso ou design. Nós acabamos de ver isso. Se você tiver outra ideia, pode jogar na roda aí. Mas essas 3 possibilidades abarcam quase o que qualquer pessoa pode pensar. A premissa 2, que é a premissa um pouco mais firme, é não é devido necessidade ou acaso. Vamos ver, será? Portanto, se você aceitar A1 e A2, portanto, é devido design. Vamos ver, então, a primeira premissa. O ajuste fino do universo é devido necessidade física, acaso ou design. Como eu falei, é o que a gente tem para explicar. Se você achar outra justificativa, né, aí você propõe. Então, vamos ver a segunda premissa, que é a que, de fato, é um pouco mais debatível. Será que é por necessidade? Será que tem exatamente ser daquele jeito? Isso é dizer que um universo incompatível com a vida seria uma impossibilidade física. Olha que doideira, né? Se você está dizendo que não, tem que ser como é, você está querendo dizer que, por algum motivo, a física só funciona em universos que são capazes de gerar vida. Por quê? Qual argumento a favor disso? Até porque as constantes e grandezas não são controladas pelas leis naturais. Elas são coisas que a gente acha, a gente descobre qual que ela é. E aí aplica ela na lei. Elas não estão sendo controladas, elas não são forjadas. Mas então, e a questão do acaso? Será que é tudo por causa de acaso? Gente, de tudo que nós comentamos até agora, pensa bem. Uma analogia com a loteria seria tipo você ganhar na loteria, em todas as loterias da Terra, consecutivamente, por trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de anos, e você não chegaria ainda em um grão de areia de todas as praias do universo de possibilidades. É bizarro. É muito mais fácil você dizer que foi um milagre do que você dizer que só acaso. A gente deu sorte de que no nosso universo era tudo desse jeito. E aí, quando deparados com essa situação, o que os teóricos vão fazer? Eles vão criar a teoria dos muitos mundos.
dos muitos mundos. Quem nunca ouviu falar, né, sobre o multiverso da Marvel? Vem daí. A ideia de que, cara, esse negócio é tão bizarro que tem que existir infinitos universos para que a chance tenha gerado o nosso universo. Porque se tem infinitos universos, uma hora ou outra deve brotar um igual ao nosso. Então, resolveu. Certo. Que doideira, né? Existem várias teorias que apontam para isso. A teoria das cordas, né? A matemática permite infinitos universos, assim, muitos universos. Não infinitos, muitos universos. Com várias pressuposições. Não vou aprofundar nisso, mas vocês têm noção. Ah, mas a teoria explica? Calma. Quando a gente cria uma teoria para uma coisa tão abstrata assim, que você não consegue provar, a gente faz várias pressuposições. Então, por exemplo, para a teoria das cordas assumir que existem 10 a 500 universos, ela tem que assumir que existem pelo menos 11 dimensões na realidade. Essas dimensões, a gente não consegue identificá-las. Mas você tem que pressupor que elas existem para que a teoria gere, então, esse tanto de universos. Vocês estão entendendo? Então, você assume várias coisas que você não consegue provar, e aí você chega a uma teoria que é razoável. Por isso que quando a gente fala que tem teorias, está longe de ser algo, de fato, comprovável e factível. São só ideias. A galera vai jogando ideia, vai fazendo um brainstorming. Certo. Agora, veja bem. Isso não parece até um elogio para a proposta de design? Que a única forma de você gerar um universo igual ao nosso é se você tem que inventar vários universos nunca observados e que nunca serão observados, infinitos desses universos, e que as leis da natureza variam aleatoriamente nesses universos, e uma hora ia brotar um universo igual ao nosso. Por uma questão só de percepção, não parece bizarro isso? Não parece que você está forçando a barra? O livro traz 3 argumentos contra a teoria dos muitos mundos. Eu vou trazer um só, porque a gente não vai ter tempo para muita coisa além disso. E um dos argumentos contra é que um universo minúsculo é mais provável. Vamos lá? Vamos entender isso? Quem foi que disse isso? Foi o Roger Penrose, aquele matemático ateu lá, calculou aquele número absurdo lá da questão da entropia. Ele vai dizer que, vamos lá, presta atenção. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu consigo chegar lá um dia. Aqui. Ele vai dizer que, de todas as configurações possíveis para essa maçaroca toda aqui, é muito, assim, mas quando eu falo muito, parece que é só um pouco muito. É incompreensivelmente muito maior a chance de você ter uma maçaroca inteira aqui com toda a massa para o lado de cá, um pouquinho de massa do lado de cá, e aqui ter o nosso sistema solar. Isso é, estatisticamente falando, esmagadoramente muito mais provável que tudo fosse uma bagunça, mas tivesse um cantinho de organização, que é muito mais provável. É muito mais provável você ter um cantinho de organização do que um universo todo organizado. Se tivesse um cantinho, aí você poderia ter um sistema solarzinho, e a gente nascer ali. E quando a gente olhasse, a gente não veria as estrelas, né? Porque estaria tudo do outro lado do universo. Gente, isso, a chance, novamente, eu não sei, às vezes eu fico tentando passar a impressão que eu não consigo imprimir na cabeça de vocês o quão mais provável é esse cenário. Mas, enfim, é muito mais provável. Mas não, a gente vê exatamente um universo perfeitamente não, né? Mas extremamente homogêneo. Então, se você estivesse falando questão de multiverso, digamos, existem infinitos multiversos, a gente está em um dos multiversos. Mesmo assim, mesmo aceitando o multiverso, a chance esmagadoramente maior é que a gente tivesse em um multiverso que gerou um universo com um pequeno ponto de organização e o resto tudo desbagaçado. Isso é muito mais provável, mesmo aceitando o multiverso. Ou seja, mesmo aceitando o multiverso, nós esperaríamos que o nosso universo fosse diferente, aceitando o multiverso, que você nem tem que aceitar. Vocês compreenderam? Esse é um dos argumentos contra a teoria do multiverso. Vamos progredir novamente? E vamos agora falar do famoso Richard Dawkins. Ele faz um argumento também sobre a questão de design. Richard Dawkins é um biólogo, tem algumas ideias interessantes. Ele foi a cabeça do neo-ateísmo, né, o ateísmo de internet, aí, que fez muito sucesso em 2012. Aquelas coisas. Hoje é bem cringe, né, hoje é bem vergonhoso de ver, mas ele fez muito sucesso na época. E ele escreveu um livro chamado Deus, um Delírio, God Delusion, que vendeu 1,5 milhões de cópias. Assim, é um livro muito, muito bem aceito. Ele surfou, né, naquela vibe anticristã dos anos 10. E qual é o principal argumento que ele traz nesse livro, então? Qual é a suma desse livro? Vamos ver qual é o argumento dele. Ele vai dizer que um dos maiores desafios para o intelecto humano tem sido explicar como surge a aparência complexa e improvável de design no universo. Ou seja, ele já está assumindo como premissa que, de fato, tudo que a gente falou aqui é verdade.
o negócio é muito esquisito, muito preciso. E ele fala, olha, isso é um desafio para a mente humana. Como é que a gente vai provar isso? Ele vai dizer o quê? A tentação natural é atribuir a aparência de design a um designer. Isso é uma tentação. Mas essa tentação é falsa. Ela é falsa. Por quê? Por que ela é falsa? Porque a hipótese do designer imediatamente levanta o problema maior de quem foi que desenhou o designer, quem projetou o designer. A explicação mais engenhosa da ciência que ele vai defender, né, é a evolução darwiniana. Ele vai dizer que a evolução darwiniana, para a biologia, meio que já resolveu tudo. Não existe uma dessa para a física. Esse é o argumento dele. Não existe uma explicação tão boa assim para a física. Mas não devemos perder a esperança de que uma explicação melhor surja na física, algo tão poderoso quanto o darwinismo é para a biologia. Conclusão, portanto, Deus quase certamente não existe. Que doideira, né? Olha esse argumento. Eu tenho certeza que você já deve ter achado 10 buracos nesse argumento. Mas esse é o argumento de talvez o livro ateu mais famoso de todos os tempos, né? Doideira. Ele não é um bom argumento. Ele não é um bom argumento. Vários filósofos ateus vão concordar que ele não é um bom argumento. Existem diversos problemas com esse argumento, mas vamos ver só alguns. Esse argumento ele é inválido logicamente. Lembra que eu tinha falado que o argumento dedutivo, para ele ser lógico, a conclusão tem que necessariamente seguir as premissas? Premissa 1 verdadeira, premissa 2 verdadeira, a conclusão tem que ser verdadeira. Esse argumento não passa por esse critério. Por quê? Digamos que você concorda com todas as premissas do Dawkins, todas elas, de 1 a 6. A conclusão de que Deus provavelmente não existe segue? Não, não segue. Simplesmente não segue. No máximo, a conclusão é que você não deve inferir um designer quando você vê a aparência de design no universo. Esse é o máximo que o argumento permitiria. Se você ceder que tudo está certo. Ele não tem nada a ver com desprovar a existência de Deus. Você poderia acreditar em Deus por causa do argumento cosmológico, o Kalam, que a gente já discutiu, ou o argumento moral, ou sua experiência pessoal, ou qualquer outra infinita razão, infinita quantidade de motivos. Além disso, além de ser logicamente inviável, ele também tem premissas que são claramente falsas, né? Isso é tranquilo a gente ver. A quinta premissa. Não temos uma explicação equivalente para a física. Isso é verdade. A sexta premissa. Não devemos perder a esperança de que uma explicação melhor surja na física, algo tão poderoso quanto o darwinismo foi para a biologia. O que é que essa premissa está assumindo? Ela está assumindo o naturalismo. Vou explicar. Ela está assumindo o naturalismo e pedindo para você ter fé no naturalismo. O que é o naturalismo? Tudo que existe é ordem natural. Nada sobrenatural pode existir. Se assume que isso é o fato, aí você pede, tenha fé, que então vamos conseguir descobrir. Enfim, né? Não é difícil de perceber como isso é bobinho. E, mais uma premissa falsa. Essa tentação é falsa porque a hipótese de um designer imediatamente levanta o problema do maior de quem projetou o designer. Será? Será que nós não podemos inferir, não podemos pensar que existe um projetista, porque isso gera uma pergunta de quem projetou o projetista? Não. Isso não é lógico. Vamos ver. Digamos que o Jack Chan está lá, naquele desenho que passava na internet, né, que ele era um arqueólogo, está descobrindo coisas lá e ele descobre cabeças de flechas, cerâmica e um local que não sabia que tinha seres humanos. Ninguém sabia que tinha seres humanos nesse local. Todo mundo achou que era árido. Mas ele achou lá, numa escavação arqueológica, cabeças de flechas, cerâmica, umas tábuas lá entalhadas. Ele deve, então, assumir que aquilo lá é por acidente, ninguém fez aquele negócio, porque ele não sabe nem quem foi que fez. Ele nem sabia que tinha gente que tinha morado ali. Não. Ele vai assumir que, então, provavelmente tinha gente que morou ali. Ele vai assumir designer, quando ele vê evidências de design. Outro exemplo. Em 2028, vai ter a missão da Artemis 3, né, que o plano dela é pousar na Lua de novo. Deus quiser. Vai ser legal demais isso acontecer. Digamos que os astronautas chegam lá na Lua, eles vão caminhando, chegam lá no lado escuro da Lua e vê um monte de máquina lá. Um monte de máquina minerando, tirando coisa da Lua. O que eles têm que assumir? Que não tem, ninguém fez essas máquinas aí. Não foi um agente, não foi uma pessoa, não foi um ser que criou isso aí. Isso aí veio ao acaso. Por quê? Porque eu não consegui justificar quem foi que fez. Eu vou ter que explicar quem foi que desenhou o negócio, então, claramente, eu vou assumir, vou suspender a minha crença, vou assumir que aconteceu do nada. Vocês compreendem? Não. Você pode dizer que, beleza, então, vamos tentar pensar quem é essa mente por trás do universo, quem é esse designer. São questões válidas. Mas dizer que ele não existe, porque você teria que explicar ele, é tolice, literalmente não faz sentido. Portanto, esse argumento é tosquinho, ele é bobinho. Vamos voltar ao nosso argumento. Nosso argumento era
argumento a favor de design. Premissa 1, o ajuste fino do universo é devido à necessidade física, acaso ou design. Não é devido à necessidade física ou acaso. A gente argumentou a favor disso. Portanto, é devido a design. Então, nós temos mais um argumento, que você pode juntar com o Kalam, no caso cumulativo para a existência de Deus. Mais um argumento. Legal demais, né? Agora, vamos rapidamente passar para a parte final da nossa aula. Humanidade, evolução e Bíblia. Por que eu trouxe isso? Porque nós somos bombardeados diariamente por pessoas fazendo afirmações falsas baseadas naquilo que elas não conhecem. As pessoas fazem afirmações falsas baseadas em coisas que elas nem entendem. A irmã Arminda, na última aula, ela falou que os netos dela abandonaram a crença em Deus porque eles aprenderam sobre o Big Bang na escola. O que o Big Bang tem a ver com a existência de Deus em relação a provar sim ou não? É muito doido esse pensamento. O Big Bang é só um fato da realidade. É só um fato da realidade. Tudo indica que houve um Big Bang. Como é que isso se encaixa na sua cosmovisão, nos seus paradigmas? Vamos falar sobre isso mais tarde. Mas isso não aconteceu só no Big Bang. Isso aconteceu por toda a história. Lembra do modelo do geocentrista? A Terra está no meio de tudo, tudo vai ao redor da Terra. Quem foi que fez esse modelo? Esse modelo foi feito por pessoas religiosas que pensavam, não, Deus é perfeito. Então, Deus necessariamente teria que fazer todas as órbitas bolinhas e tudo bem certinho ao redor da... Ou seja, são presunções a respeito do que Deus tem que fazer que não são verdade. Deus literalmente não tem que fazer nada. Ele faz, claro, ele não pode ir contra as suas próprias naturezas, né? Deus não pode ir contra os seus princípios, mas ele pode fazer o que ele quiser. Então, quando a gente descobriu que não, na verdade, o Sol é o centro do sistema solar, não a Terra, o Sol é. Isso gerou, meu Deus, quer dizer que o ser humano não está no centro da criação, quer dizer que, será que o cristianismo está defasado? Não. Só quer dizer que o que a gente assumia sobre Deus não é verdade. Está errado. Isso desprova a existência de Deus de forma alguma. Isso desprova a existência de forma alguma. Novamente, a questão das leis. Quando Newton descobriu a lei que governa o universo, vários cientistas ateus da época falaram assim, então nós conseguimos provar que o universo ele funciona como se fosse um relógio. Então a gente não precisa mais de um criador. Isso é verdade? Primeiro, que Newton era cristão. Newton escreveu mais sobre teologia do que ele escreveu sobre matemática. Bem mais. E você entender como as coisas funcionam não exclui a necessidade de um criador. Não exclui. Mas as pessoas imediatamente começam a fazer afirmações falsas sobre coisas que elas não entendem. E o Big Bang? Olha que doideira. Curiosamente, a maioria dos cientistas queria, o sonho deles era que o Big Bang não fosse verdade. Que o universo fosse estático, paradinho, desde a eternidade. Porque se o universo fosse estático desde a eternidade, você não tem que ter um criador. Você pode dizer que o universo sempre existiu. Nós vimos que não é isso que a evidência aponta. Então, quando o modelo do Big Bang começou a ser sugerido, vários cientistas ateus foram contra ele, porque estava dizendo que você estava abrindo a porta para o povo dizer que teve um criador. Ou seja, mesmo algo, que é o Big Bang, que em todos os sentidos corrobora com a existência de Deus, é usado por pessoas que não sabem o que estão falando para atacar. Mas aí quando a pessoa fala cheia de confiança, né, aquele vídeo do YouTube, bem editado, cheio de corte e cheio de confiança, e o cara está falando, você, não, esse cara deve estar certo. Olha como ele está certo do que ele está falando, ele está tão confiante. Olha esse TikTok aqui tão bem produzido. Essa pessoa, ele falou que é físico, ele falou que fez física. Então, assim, claramente, ele deve estar certo. Talvez o pior vilão de todos, coitado do Darwin, né? Charles Darwin, e seu livro A Origem das Espécies. Charles Darwin publicou seu livro ali em 1859, mais ou menos, e no início ele foi mais ou menos assim, aceito e tal, a galera também já começou a falar que isso desprovava a existência de Deus, mas ele estava muito verde. Lá na década de 30, a gente conseguiu casar ele ali com a genética de Mendel e começou a tentar achar mais explicações. Isso gerou o neodarwinismo. O neodarwinismo vai dizer que pequenas mutações vão se acumulando até que aquela espécie seja tão diferente das outras e assim a gente cria a especiação. Isso é ensinado nas escolas até hoje. Isso é verdade? Não. É uma subverdade. Isso é uma caricatura da realidade. A teoria avançou muito mais do que isso, mas essa ainda é a versão, porque essa versão mais simplesinha, né, é a versão que a gente acaba ensinando nas escolas. Mas não é verdade. Lá em 1980, a gente descobriu sobre a questão de biologia evolutiva, e aí vários problemas daquela versão ali da genética foram resolvidos aqui. Porque a gente descobriu pequenos genes, que se você muda ele um pouquinho, você gera grandes mutações, grandes mudanças no ser.
Então, isso resolveu alguns buracos daquela outra que eu falei que estava esburacada. E, atualmente, a teoria da evolução, o nome dela é síntese evolutiva estendida, que é um calhamaço, assim, tem várias outras coisas associadas e tal. E a gente aprende hoje que não são só mutações que influenciam a mudança das espécies, são sistemas regulatórios super complexos genéticos, silenciamento, ativação de genes e outros mecanismos. Você não tem que decorar nada que eu estou falando, é só abstrair de que a teoria não justifica tudo e ela está em processo, está sendo trabalhada, uma coisa explica aqui, outra coisa explica ali. Mesmo com todo esse progresso, existem lacunas enormes na teoria da síntese estendida. Vou citar só de nome, você não precisa decorar, só para você passar na sua cabeça. A origem inicial de redes regulatórias complexas é completamente não explicada. Transição macroevolutiva grande, completamente não explicado. A origem de novas informações funcionais em larga escala, tipo explosão cambriana, quando de repente aparece 1 trilhão de espécies assim, do nada. Essa teoria não consegue justificar. Surgimento de multicelularidade complexa, ou seja, de uma célula para várias células, não consegue explicar. Evolução da consciência, isso aí, esquece. E a origem da vida em si, esquece. Ou seja, nós temos uma teoria ali que explica algumas coisinhas e tal, e que está ainda engatinhando, tem muita coisa para aprender, e é isso. Vamos voltar lá? Pessoas fazem afirmações falsas baseadas no que elas não entendem. Qual a afirmação falsa? A evolução desprova a necessidade de um criador. Isso é falso. E o que a pessoa não entende? Ela não entende que os mecanismos evolutivos são muito complexos e ainda estamos longe de entender como tudo isso funciona. Mas isso não impede, novamente, as pessoas de falar o que quiser, não é mesmo? E agora, já que a gente tocou nisso, eu vou rapidamente passar por um flashback de uma aula que eu dei aqui em abril do ano passado. A maioria dos irmãos provavelmente não estava aqui, que é só sobre a posição do cristianismo e da evolução. Só para eu trazer algumas posições para vocês conseguirem meio que se localizar ali na situação. Eu vou trazer aqui 4 posições. Existem homens de Deus em pelo menos 3 dessas posições. E algumas dessas posições são completamente casadinhas com a ciência. Eu vou explicar. Então, vamos lá. Primeira posição, o criacionismo fiat. Fiat significa seja feito. Esse aqui é o criacionismo raiz. É aquele exatamente como está na Bíblia, literalmente. Pouco tempo, coisa de uma semana, 7 dias, está na Bíblia, 7 dias. A Terra é jovem, a Terra deve ter uns 6 mil anos mais ou menos. E a visão literal do texto. É você pegar o texto, não interpretar nada. É literal, é isso mesmo. Plá. Essa é a visão do criacionismo fiat. É fácil de conciliar com Gênesis essa visão, porque, igual eu falei, é uma visão literal do texto. Não justifica algumas coisas. Fósseis de transição, a aparente idade antiga da Terra. Existem argumentos para você fazer a respeito disso aqui, que conseguem casar um pouco mais com a ciência. Por exemplo, Deus pode ter criado uma Terra jovem com aparência de ser velha. Isso é possível. Isso ajuda um pouquinho a teoria. Mas, enfim. Entendeu? Então, beleza. Essa é a questão da evolução, ou da criação fiat. Evolução deísta, com um D, deísta. Ela vai dizer que Deus começou o processo, então Deus dá o começo ali, Deus dá o Big Bang, e cria as leis, e ele solta o negócio, deixa o negócio lá. E aí ele se afasta da criação. E as coisas vão funcionando tranquilamente. Essa ideia é 100% compatível com os dados científicos. Olha que doideira. Você pode acreditar que um Deus deu início a todas as coisas e você vai estar dentro de 100% da ciência, 100%. Simplesmente porque você acha que Deus está um pouco mais afastado ali da criação. Beleza. Agora, esse Deus afastado é o Deus que a gente vê em Gênesis, que parece estar metendo a mão ali, fazendo muita coisa? Não é. Então essa visão vai criar alguns problemas, né? Esse Deus afastado é diferente do Deus da providência, que a gente vê que é um Deus que participa da sua criação. Essa daqui é o que eu vejo menos pessoas cristãs fiéis seguindo. Mas essa daqui é a posição do William Lane Craig, essa daqui agora que eu vou falar, evolução teísta. Ela vai dizer que Deus deu a vida ao primeiro organismo, Deus criou a vida. Deus agiu durante o processo da evolução, guiando esse processo, e tem fatos científicos a favor disso. É muito doido. A gente achava que, tipo assim, se você pegasse o relógio da Terra e voltasse para o zero e deixasse de correr tudo de novo, novas criaturas teriam nascido. Não seria exatamente como nós somos. A biologia está fugindo dessa ideia, porque parece que, por algum motivo, as coisas tendem a ir para o mesmo lado. Inclusive, vários biólogos hoje acreditam que se voltasse o relógio da Terra para o zero e a evolução acontecesse naturalmente, nós voltaríamos a existir. Um dos exemplos disso é o olho, ele evoluiu independentemente em diversos ramos não correlacionados um com o outro. Mas no final essas criaturas geraram um olho. Por quê? Porque aparentemente a evolução quer fazer olho. O olho em forma de câmera
E tem vários exemplos disso, onde por algum motivo você espera que tudo fosse meio que aleatório, mas não. As coisas convergem para padrões específicos. Então isso é compatível com essa teoria de que Deus está guiando um processo evolutivo ali. E aí Deus faria uma intervenção sobrenatural no homem. Então ele deixaria tudo evoluir naturalmente. E aí, o que ele faria? Ele pegaria e daria uma natureza espiritual para um casal de hominídeos. Então pensa bem, pega 2 macacos evoluídos lá, 2 neandertais. Neandertais provavelmente foram seres humanos, mas enfim, é muito debatível isso aí, a galera acha que não, mas enfim, tem até DNA neandertal de seres humanos que aparentemente eles acasalaram em algum momento, então assim, há um argumento a ser feito aí, que neandertais eram humanos. Mas qualquer primata superior, Deus pegaria esse casal, colocaria no Éden, sopraria neles a sua imagem e o seu espírito, e aí eles teriam uma natureza espiritual. Essa é a posição do evolucionismo teísta. Ou seja, essa posição aceita tudo, inclusive a ancestralidade comum que nós viemos do macaco, enfim, que é uma simplificação grossa da coisa, mas ela aceita tudo. E, gente, ela é aceita por homens de Deus fiéis e inteligentíssimos. Então, se eu amo a evolução, eu queria tanto que a gente tivesse vindo de primatas inferiores, você pode adotar essa visão para você. Você vai estar dentro do mainstream do cristianismo, sem problema. Você vai estar dentro do mainstream. Observações sobre isso, ela é compatível, novamente, com os dados científicos. Ela é compatível com Adão e Eva históricos. Adão e Eva históricos são coisas importantes teologicamente, por vários motivos, questão de entrada de pecado no mundo, redenção, enfim. Ela é compatível com isso, porque o casal primordial que Deus escolheu seria o Adão e Eva históricos. Agora, ela tem algum atrito com Gênesis. Então, se você lembra da criação, do relato da criação em Gênesis, você vai pensar assim, sei não, criou do pó, será que do pó você pode abstrair que na verdade era um bicho? Será que não era pó mesmo? E vão ter pessoas argumentando dos dois lados, dizendo que não, Gênesis está casado ali, está perfeito. Tem dizendo, não, Gênesis não aceita isso não. Mas, enfim, homens mais inteligentes do que eu estão discutindo isso aí. Por fim, o criacionismo progressivo. Essa aqui é a visão de outra galera, que diz o seguinte, que Deus implementou uma série de novos atos criativos, ao longo de muito tempo. Então ele vai dizer que os 7 dias do Gênesis não são literais, né? Pode ter milhões de anos entre eles, e ao longo desse tempo Deus vai lá e arruma aqui, Deus vai lá e faz isso aqui, arruma isso aqui. E aí, entre os atos de criação, existe a evolução. Que evolução? Evolução micro, não macro. Ou seja, Deus cria o início dos equíneos, e aí a evolução vai ramificando os equíneos, e eles vão evoluindo variações da espécie que eles já são. Isso aqui meio que resolve todos os problemas da teoria da evolução. A teoria da evolução tem muita dificuldade em explicar a macroevolução, muita dificuldade. Se você aceitar que, na verdade, Deus criou e a evolução só tem que fazer o micro, beleza, você pode casar com a evolução 100% aqui. E aí, o homem não teria vindo de um animal. Essa teoria aqui vai dizer que, na verdade, não. Deus pode ter feito um homem semelhante a algum animal, a um primata, mas ele fez o homem do zero, da areia, da terra. E o homem, então, a sua natureza também foi criada por Deus diretamente. Interessante, né? Novamente, casa com toda a evolução, com todos os dados científicos, casa com tudo. E exemplos de homens que acreditam em cada uma dessas coisas. Talvez o melhor pregador do século XXI, século XX também junto, talvez, o finado pastor John MacArthur. Ele é criacionismo fiat, raiz, assim, é isso mesmo. Sabe? E tipo assim, irmãos, vamos lá, você não é obrigado a formar a sua opinião sobre tudo também na vida, tá? É impossível ser especialista de todas as coisas, isso é impossível. Se perguntar para o Iago Martins, ele vai apoiar mais ou menos uma dessas 3 posições aqui, mas ele mesmo não bateu o martelo no que ele de fato acredita, que é um outro pastor aqui do Brasil. Porque, cara, ele está mais preocupado em estudar teologia do que em estudar biologia e paleontologia. Eu sou da área da saúde, eu estudei essa genética inteira que eu falei para vocês, eu estudei ela na faculdade. Tem um monte de coisa que eu não tenho a menor ideia. De fóssil, eu tenho que estudar paleontologia. Paleontologia tem uns calhamaços desse tamanho aqui. Por que eu vou dedicar minha vida a estudar isso? Eu leio o que pessoas falaram sobre isso, mas é impossível eu estudar tudo isso. E também depois estudar toda a física quântica para poder fazer os outros argumentos. Vocês entendem? Enfim. Ele acredita no criacionismo fiat. Você pode acreditar no criacionismo fiat. Falar, não, eu vou suspender meu julgamento, porque a ciência está falando. Vou acreditar no Gênesis literal ali, e quando esse negócio evolui mais, aí eu bato o martelo. Simples assim. O Dr. William Lane Craig, o cara que deu origem ao livro que a gente está usando aqui para conversar, ele acredita na evolução teísta. Então ele acredita que literalmente nós temos ancestralidade comum com animais, por exemplo. E que Deus simplesmente pegou um casal de animais e transformou em Adão e Eva. Talvez o apologeta mais influente do século, de longe, esse rapaz. Homem de Deus. E o Dr. Stephen Meyer. O Dr. Stephen Meyer, ele é...
Vamos lá. Se você jogar o nome dele no Google, na Wikipedia vai dizer que ele é um pseudocientista. A Wikipedia dele é bizarra, assim, é totalmente militante contra o cara. O Dr. Stephen Meyer é um homem com PhD em Cambridge, muito respeitado no meio acadêmico, mas ele é um pária do meio acadêmico porque ele fica propondo as ideias que nós falamos. Enquanto a galera está tentando descobrir multiverso, ele está falando, pessoal, será que isso não é design? Então, ele propõe as ideias do design inteligente. E por isso a academia não gosta muito dele. Mas, é só você ver. Quer ver se ele é um pseudocientista? Vê um debate dele com os melhores astrofísicos da realidade. Ele faz debates diretamente, conversando e explicando, discutindo a física. E no final, para essa aula, eu vi um debate de 3 horas dele com um astrofísico. No final, o astrofísico falou assim, esse foi o debate mais difícil que eu já tive na minha vida. É incrível o tanto que você sabe das coisas. No final do debate, um astrofísico falou para o Dr. Stephen Meyer. Então, assim, só falando, né, se você jogar o nome dele no Google, vocês vão ficar assustados, porque alguns militantes atacaram a carreira do cara. Enfim, ele tem doutorado em Cambridge, pelo amor de Deus. E aí, eu estou falando isso para vocês ficarem confortáveis em adotar qualquer uma dessas posições. E agora, nossa discussãozinha final. O que mais chamou a atenção nessa aula? Tem algum conceito que não ficou claro? Você gostaria de conversar sobre ele? Vamos dar aí mais alguns minutinhos e a gente conversa. Hã? Tem como desatar o nó agora? Que nó? Vamos lá? Vamos fazer uma discussão final? Pode passar, Igor. Só rapidinho, um comentário meu aqui. Cara, depois da gente ver esse tanto de número, de
que a gente não consegue nem escrever. Eu acho que não tem papel no mundo para poder caber tudo. E corta a cena a gente pedindo a Deus um desconto na gasolina, né? É muito absurdo, assim, né? A gente esquece que o tamanho das coisas e o tamanho do Criador, né? Amém. Eu tinha comentado aqui sobre uma reportagem que eu vi esse ano sobre uma planta chamada boquila. Acho que não tem muito a ver com o que eu falar, mas fala sobre a grandeza de Deus e sobre o quanto o ser humano não sabe de nada. Essa planta foi descoberto o que ela faz esse ano. Ela é uma trepadeira aqui da América do Sul e até então todo mundo sabe que a planta cresce e ela copiava as plantas ao redor. Então, se uma planta ao redor dela ela tiver 3 pontas, a folha, ela copia e vai se adaptando crescendo junto com essa planta. Pegaram ela, colocaram no laboratório, pesquisem, tá, pessoal? E colocaram uma imagem de uma planta, imprimiram uma foto e ela copiou essa foto. Então, assim, eles estão tentando entender se ela enxerga ou não. Então, se você colocar a vários metros uma imagem, uma foto ou uma planta de plástico, ela copia. Então, assim, não existe nenhuma razão para essa planta copiar. Então, assim, a única razão até agora, você diz, fala que ela enxerga. Então, assim, aí estão voltando todos os estudos de biologia para entender o que essa planta está fazendo. Legal. Então, assim, só para a gente ter uma noção da grandeza de Deus, né? Como o Dido falou. E como sabemos pouco, né? A gente ficou refletindo, essa frase do Dido ficou na cabeça mesmo, como às vezes nossos problemas parecem gigantescos, mas quando a gente olha para a grandeza do universo, assim, a gente consegue compreender como Deus é soberano e como Deus é inteligente, né? Tipo, ele ordenou tudo e tudo tem ordem, e até o que parece ter desordem tem uma ordem dentro delas. Estava pensando, tipo, até os fenômenos naturais, assim, que tipo transparece uma suposta desordem, a gente consegue explicar. Tipo, tá, isso aqui aconteceu por conta disso aqui. Isso aqui também por conta disso aqui. Aí, claro, a gente não vai conseguir explicar tudo. E a gente, como cristão, a gente atribui a Deus e sua soberania. Então, é isso que eu fiquei pensando. Assim, para mim, essa aula foi uma aula assim, muito interessante pelos números apresentados que a gente não alcança. A gente tenta imaginar, tenta chegar próximo e a gente não chega lá. E talvez, assim, diante da fé que nós professamos, seja justamente isso, né? A gente se colocar num patamar onde a gente sabe que tem alguém acima de nós e esse alguém é capaz de fazer todas as coisas. Embora não entenda, tem alguém que faz e na minha fé ele existe. Amém. Então, respondendo o que mais chamou a atenção, foram exatamente esses números, né? A gente já tinha eu tinha uma noção de que era realmente difícil a evolução da vida, a criação da vida como hoje é, mas esses números assim que você apresentou realmente chamou muita atenção. Aí volta naquela pergunta do início, se foi acaso ou realmente tinha uma criação. Hoje realmente tem mais evidência, ainda mais do que é impossível ser um acaso, e realmente tem ainda mais evidência que realmente tem uma criação por trás de tudo isso, né? Perfeito. Mais alguém? Então tá bom. Irmãos, sempre que eu faço essas aulas, eu tenho um dilema que é o quão específico, o quão técnico eu tenho que ser. Porque meu objetivo aqui não é mostrar para vocês que eu sei nada, até porque eu não sei nada, eu estou baseando em tudo coisa que outras pessoas fizeram. Meu objetivo é tentar transmitir para vocês um conhecimento que eu acho que é útil para os irmãos. E aí eu tento pensar e fazer de uma forma que seja acessível para todos os irmãos. Para os irmãos tipo Moisa, que são engenheiros, eletricistas e que sabem muito mais do que eu sobre matemática, e para irmãos que são das humanas e têm a alergia à matemática.
Eu quero que eu tento deixar claro. Por isso que eu até expliquei notação científica, né? Vocês devem ter notado. Mas o que eu gostaria que vocês tirassem das apresentações não é decorar números, decorar. Os argumentos seria bom se vocês decorassem, pelo amor de Deus, são 3 linhas de texto. Mas o resto é mais para passar uma impressão de que existem pessoas que estudam isso a fundo, existe como você se aprofundar muito nesses temas, e para quando alguém te falar uma parada bizarra, novamente, pessoas falam coisas erradas baseado no que elas não sabem. Quando alguém te falar uma coisa bizarra, você fala, cara, é mesmo? Eu vou estudar sobre isso aí, então. Vou dar uma olhada, depois a gente troca ideia, então. E simples assim. E você vai lá e estuda. E vai atrás e vê fontes diferentes. É muito interessante em debates. Eu recomendo que todo mundo veja um debate alguma vez na vida. Pega um debate famoso entre um William Lane Craig e uma outra pessoa. Quando o William Lane Craig está falando, você está, caraca, realmente, esse cara está certíssimo. Quando troca para o cara que ele está debatendo, e o cara termina de falar assim, caraca, esse cara está certo, acho que o William Lane Craig está errado. Quando volta, caraca, o William Lane Craig esbagaçou as respostas desse cara, o William Lane Craig está certo. A gente é muito facilmente jogado de um lado para o outro. É por isso que a nossa fé não pode se estabelecer só no intelecto. Nossa fé não pode se estabelecer só no intelecto. Você tem que ter um relacionamento especificamente com Deus. Mas o nosso intelecto ajuda a gente a tanto responder a pessoas que têm dúvidas, quanto a, quando as emoções não estão ajudando, quando você está naquela deprê, você lembra, cara, mas racionalmente, né, eu sei que Deus tem que existir. Isso também te ajuda por esse lado. Então, é só isso que eu queria que vocês pegassem. A impressão de que nós temos bons argumentos, bons pontos, e se alguém falar uma besteira para vocês, fala assim, não, beleza, calma aí, deixa eu dar uma estudada sobre isso. E vem, e troca ideia comigo, troca ideia com algum outro irmão da igreja, e a gente vai criando conhecimento. Tá bom? Não assuma, por favor, que confiança ao falar é o mesmo que estar certo. Esse é um dos cânceres da nossa sociedade, né? Muita gente tem muita confiança em falar muita coisa. Amém? Graças a Deus por isso, acho que vamos só aguardar os irmãos. Vocês vão dar uma pausa, que você vai tomar uma água no banheiro e tal. Vamos aguardar os irmãos descerem da aula de integração. Manda. Nem conheço. Beleza. Justo. De preferência buscar fontes que sejam já bem estabelecidas e bem aclamadas, né? Ah. É engraçado, porque o Craig debateu dos 4 principais ateístas, né, ateísta de internet, que seria o Dawkins, o Harris, o Hitchens e mais um, que eu sempre esqueço o nome dele. O Craig debateu com 2, né, com o Hitchens, que agora é falecido, e com o Harris. Ele só não debateu com o Dawkins e seus brothers. E aí o Harris fala que, no começo do debate, ele fala que o William Lane Craig é conhecido por colocar o medo de Deus nos amigos ateus dele. E aí o Dawkins fugiu de debates com o Craig a vida inteira. E aí quando você pergunta para ele, ele vai falar assim, não, eu não quero debater com um debatedor profissional. Eu quero debater com um bispo, alguém muito grande da igreja, que aí sim eu debateria. Ou seja, porque ele não tem confiança de debater com alguém que de fato sabe o que está falando. Até porque, vocês viram o argumento do livro do cara. O negócio é muito pueril. Então, assim, mas ele está ganhando muito dinheiro com esse livro, 1,5 milhões de vendas. Então, para ele está muito bom, obrigado. É melhor ele não se humilhar publicamente, né, e manter ainda ficar em cima do cavalo ainda, né? Vamos fazer a oração de término, então? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa aula, obrigado pelos irmãos estarem aqui, obrigado por todo esse conjunto de coisas que o Senhor fez acontecer para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Senhor, quando nós olhamos para a natureza, nós ficamos maravilhados, porque a natureza, ela clama sobre a sua glória, meu Pai, sobre a sua magnanimidade, sua inteligência, seu poder. Somos gratos porque o Senhor nos deu a chance de não apenas viver nesse universo, mas nós podemos estudar esse universo, estudar as leis que o Senhor criou, estudar a sua criação, estudar tudo que o Senhor fez, meu Pai. Como é bom para nós
sabermos que o que está lá fora pode ser entendido, porque foi feito pelo que criou o que está aqui dentro. O mesmo Criador do nosso cérebro é o Criador do universo e das galáxias, e por isso nós podemos acessar esse conhecimento. Nós não vivemos como formigas perdidas que não entendem de onde vem o açúcar, de onde vem aquele doce que caiu no chão, elas só comem. Nós podemos, de fato, entender e acessar o conhecimento. Somos gratos que o Senhor nos deu a oportunidade de fazer isso. Meu Deus, que, novamente, tudo que tenha sido falado aqui, que for útil para a edificação dos seus filhos, meu Pai, que seja cravado em seus corações e seja útil nas suas conversas, nos seus pensamentos, nas suas reflexões, tudo aquilo que é fútil e desnecessário, que seja esquecido, Pai, toda a parte minha, toda a parte humana, que seja esquecida e fique apenas aquilo que o Senhor quer que fique. Pai, leve-nos em paz para nossos lares, guarda-nos de todo mal, dê-nos uma semana abençoada e se conosco, em nome de Jesus. Amém.